E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é André Carmelito. Nesse videozinho eu vou mostrar uma manutenção aqui nessa centralzinha de comando da Garen. Essa centralzinha TSI, ela não tá ligando, na verdade até alimenta aqui, retifica, acende o LED aqui do barramento, né, da inversora. Porém a parte do LCD, o microcontrolador não tá funcionando. E eu vou dar uma olhada, essa placa aqui é de um colega do Vilcinho, pediu pra mim olhar. A única coisa que eu peço aí pessoal, por favor, para ajudar a gente, dá um like no vídeo, se inscreve no canal para ajudar a gente. Essa central aqui, ela vem com essa fontezinha separada da placa principal, tá vendo? Aqui é uma fontezinha de alimentação, ó, uma fontezinha chaveada. Então eu vou começar testando essas tensões aqui. Então aqui entra a tensão da rede 127 ou 220 normal, além de alimentar a parte da inversora, ela alimenta a fonte, vai alimentar aqui essa IHM, o receptor, vai ter esse 12 volts aqui pra gente alimentar um sensor, alguma coisa, e ele não tá nem ligando o LCD. Essas placas aqui são placas boas, pessoal, mas eu tenho tantas para manutenção aqui que eu tô começando a duvidar dessas placas, infelizmente. Elas dão bastante probleminha. Eu vou energizar ela aqui só para mostrar o que acontece. Vou pôr um cabinho aqui e vou energizar, porque eu nem testei essa placa, ela é de um colega meu, então eu imagino que pode ser a fonte, porque segundo ele, liga o LED do barramento e não aparece nada no display, como eu já falei. Então essa aqui, primeiro de tudo, como eu fiz uma inspeção visual aqui, não detectei nada carbonizado, nada em curto, a princípio, mas eu vou ligar para garantir aqui na lâmpada em série, né? Ligar aqui, agora eu vou alimentar. Ligou o barramento mesmo. Acendeu o LED do barramento, porém o LCD aqui, ó, nada, ó, mortinho, mortinho. Então eu vou testar a tensão aqui, ó, nesses burners da fonte, ó, V-, V+, V- e V+. Ali entra o 220 ou 127, né? E aqui tem que sair a tensão contínua e retificada. E o multímetro na tensão contínua, então V- e V+, olha só, 1.5 milivolts, nada. Aqui 1.3 volts, 1.6, tá oscilando bastante ali, como se tivesse um curto na saída aqui, ou a própria fontezinha aqui, ó, não tá chaveando. Vou passar o multímetro para alternado e vou ver se tá chegando aqui a tensão elétrica da rede. Ela tem burners aqui desse lado, ó, onde vem lá direto da lâmpada. Tá aqui, ó, 226 volts. Então tá chegando a alimentação nela e ela não tá chaveando. Então ela mesma faz o chaveamento aqui no primário. Aqui é o circuito de feedback, né? Esse optacoplador, tem esses capacitorzinhos. Então pode estar relacionado a esse capacitor aqui, que faz parte do circuito de feedback. Mas para me saber bem certinho, eu vou desligar ela aqui, ó, da tomada, tirar a energia. E tem que se tomar cuidado e esperar esse LED apagar, ó, ela tá desenergizada, ela tá desligada da tomada agora. E veja que o LED de barramento tá ligado. Por quê? Porque os capacitores da inversora aqui, ó, eles estão totalmente carregados. Eles vão descarregando aos poucos. Então agora, nesse momento, é perigoso de mexer nela por causa de choque para não fechar curto, né? Então eu vou guardar um tempinho aqui e ele já se descarrega. Enquanto esse capacitor não se descarrega, eu vou mostrando aqui, ó, tem 12 volts, né, como eu já falei, em relação ao GND, que é para alimentar, por exemplo, o sensor anti-esmagamento, a fotocélula. E ele sai dessa fonte aqui, ó. Como não tá gerando tensão, não vai ter esse 12 volts. Logo não vai alimentar o micro também, por exemplo, onde controla toda a parte aqui da inversora, toda a placa, pode-se dizer assim, né? E com isso, nem esse micro aqui e nem o outro micro que fica embaixo aqui do display. Tomara que não tenha queimado nada. Então o primeiro teste, como eu falei, eu vou tirar essa plaquinha fora e testar ela fora. E para remover, ela não é parafusada, ela é soldada, ó. Ela tem esses terminais aqui, ó. Aqui é onde entra a tensão elétrica. Aqui é o 220, ó, fase neutro, 110 ou 220 volts. Nesse caso aqui ela tá direto para 220, ó, veja que ela não passa pela chave. Então é fase neutro para 127 ou 220 volts. E aqui é as saídas contínuas, ó. Então eu vou remover o estanho delas aqui, ó, simples, com um ferro de solda, para poder testar ela fora. Nesse momento o LED já quase apagou, olha só. Existe uma outra forma de descarregar, se quiser, aqui em paralelo com os capacitores. Jamais, em hipótese alguma, a gente pode fechar curto. Você pode usar o artifício de um resistor com uma potência bem alta, 10 watts. Vou mostrar um cabinho que eu tenho aqui. É esse dispositivo que eu fiz, ó, com duas garrinhas de jacaré e um resistor de 10 watts. Esse aqui eu usei um de 1K2. Tem que ser o mínimo 1K, 1K2, 1K5. Aí o que acontece? Ele não fecha um curto. Isso aqui vai se transformar numa carga em paralelo com os capacitores. E através do efeito térmico ali, ele vai começar, através de calor, né, descarregar os dois capacitores ali. Claro que você liga em paralelo em cada um. Então nunca se deve fechar um curto num capacitor para se descarregar. Nunca, jamais. Eu vejo muita gente fazendo isso. Então nunca se deve fechar um curto para descarregar isso aqui. Usa esses resistores aqui, ó, em paralelo. Aqui tem uma, ele vai aquecer, é normal. Então ele aquece aqui, ó. Agora nesse caso não vai aquecer muito porque já está praticamente descarregado. Um tá lá e o outro tá aqui, ó. Você segura aqui, às vezes ele demora um pouquinho, mas ó, se foi, descarregou totalmente.
Então utiliza esse dispositivo. Ou espera, simplesmente espera um tempo ali, ele descarrega. Agora eu vou remover esse carinha aqui. Então já tô com a plaquinha aqui, ó. Tem a letra L de line e N de neutro. E ao contrário do que eu pensei, ela é bivolt, essa parte, não a placa. Essa aqui é bivolt, então tanto faz, vai ser os dois dos extremos, 127 ou 220, essa parte que ela funciona indiferente. Aquela chavezinha deve ser para o motor, para o inversor. Aqui a entrada, o primário, os capacitores de filtro, varistor. Aqui está o CI micro chaveador, trafo chopper, e daí o resto é secundário. E tem o circuito de feedback. A princípio, visualmente aqui, ó, veja que não tem nada assim, ó, que desabone ou que mostre que está com defeito. Visualmente ela está intacta. Porém, pela experiência, eu sei que esse capacitor dá muito problema na parte do chaveamento. Eu vou remover ele. Ele é um capacitorzinho aqui, ó, de 10 micro por 50 volts. E vou testar fora a capacitância dele. Primeira coisa que eu vou fazer. Aqui a gente tem um fusível. Essa pecinha marrom parecida com capacitor é um fusível. Eu também posso testar, ver se ele não está aberto em continuidade. Eu vou fazer isso agora. Passar meu multímetro aqui para continuidade. Ativar o bip. E vou testar então o fusível. Não tem polaridade. Ele vai ter que bipar. Simples assim. Tá bom o fusível, em paralelo com os terminais dele, significa que ele tá em curto, porque ele é um curto. Ele vai dar continuidade aqui, ó. Ele não vai fechar a fonte em curto, mas ele em si tem que estar em curto, que ele vai deixar passar a tensão aqui para cá, para a parte de retificação da fonte. A gente tem um diodo aqui, ó, já dá direto no positivo do capacitor, um indutor de filtro. Uma das coisas que dá para perceber que é uma fonte bem chumbrega. A retificação dela é feita através de apenas um diodo, ó. Ele vem e já dá direto no positivo desse capacitor. Ele não tem aquela ponte retificadora com 4 diodos. Depois ele vem em série com filtro, ó, um indutor. Esse indutor a gente se mede em milihenries, ou simplesmente a gente pode ver a continuidade dele, que é o que eu vou fazer agora, nos terminais dele aqui, ó. Beleza, ele tem que apitar mesmo, pessoal, porque para medir ele tem o código de cores aqui, mas você tem que ter um multímetro que consiga ler indutância, né? Aí depois ele dá no outro capacitor também, um diodo, um capacitor, um filtro e outro capacitor. Essa parte que faz a parte da retificação e filtragem da placa. Depois ela vai nesse circuito integrado, que ele é um chaveador, faz aquela técnica de PWM, que é um chaveamento em alta frequência em cima desse trafo chopper aqui. No secundário a gente vai ter também um contínuo de alta frequência aqui, que é retificado por esses dois capacitorzinhos de 25 volts aqui, 220 micro. Então eu vou remover esse capacitor, já que o fusível e o indutor tá bom, eu vou remover esse capacitorzinho. Por quê? Porque ele faz parte do feedback aqui da fonte. Essas fontes chaveadas, elas se adaptam ao consumo de qualquer aparelho. Quanto maior o consumo aqui no secundário, a corrente, ela aumenta a frequência aqui no primário para suprir essa demanda. Quanto menor o consumo aqui, ela diminui a frequência. E como que ela sabe que tem um alto consumo? Esse optacoplador é ligado aqui no secundário e ele manda o comando, né? Um nível de tensão de acordo com o consumo para o circuito integrado, que é o chaveador. Tudo isso através também desse capacitorzinho aqui, ó. Ele está direto no 6 chaveador em relação aqui ao optacoplador. Quando ele baixa a capacitância, ela não chaveia. Ele manda uma informação errada para o integrado e ele não consegue chavear. Então eu vou testar na esperança de ser ele. Se ele estiver bom, aí eu vou ter que alimentar aqui e começar a fazer outros testes mais perigosos daí com tensão em cima, que é bem perigoso. Aí tem que ter um conhecimento bom de eletrônica para questão de segurança, para não fechar um curto em tudo, que é bem perigoso isso aqui. Uma das coisas que dá para fazer antes é fazer algumas medições nesses diodinhos, igual eu medi o fusível aqui e o indutor, dá para medir também esses diodinhos aqui, só para ver. Então aqui, ó, D2, D3 e D4. Esse D4 ele tá no primário, já D3 aqui, ó, e D2 eles já estão pro secundário para retificar, filtrar aqui a tensão do secundário. Então o que a gente pode medir? Começar a medir eles, o multímetro na escala de diodo, dessa vez sem o bip, sem continuidade, ó, sem os bips. Então a gente vai medir um diodo como se tivesse medido, fazendo uma medida normal. Vou medir o primeiro aqui, ó, de um lado nada, eu vou inverter a ponteira, 0.534 milivolts ou 0.5 volts. Então quer dizer que esse aqui tá bom. Vamos ver esse outro aqui que é o D2, 1.4 volts. Deixa eu ver esse aqui. Pode ser que ele tá medindo essa queda de tensão alta, porque tem outros carinhas aqui em paralelo com ele, outros componentes, ó. Ele vem aqui, ó, direto no trafo. E o outro lado, que eu acho que é o catodo, tá saindo pro positivo. Isso, ele é um diodo já sai positivo para cá, ó, nessa saída, ó. A princípio ele tá bom, porque ele tem um capacitor em paralelo, tem o trafo. E esse outro é da outra tensão positiva aqui, ó, da segunda tensão. Então o catodo tem que estar para cá, ó.
0.0, tá aqui, ó, tem um curto aqui nesse diodo, ó. Antes de eu medir aquele capacitor, então, eu vou remover um dos terminais, ó, ele tá em curto, 0.001 volts. Significa que ele tá com curto direto, esse carinha. Pode estar aqui o problema. O que que eu faço para ter certeza? Eu só removo um dos terminais dele aqui, ó, e testo para ver se ele continua em curto. Aí eu vejo o código dele, vejo se dá para pôr, por exemplo, um diodo 4007 normal, que é o convencional que a gente tem aqui. Olho o datasheet dele no Google e para substituir, se for ele, porque a princípio ele está em série aqui, ó, na saída do trafo chopper, ó, dá para ver aí, ele sai aqui, ó, aqui é o catodo, então ele está retificando o semiciclo positivo e dá no positivo desse capacitor. Tem um resistorzinho aqui, ó, para descarregar o capacitor e ele vem direto no positivo, nesse V+. Então ele está em curto direto, que estranho. Ó, removi um dos terminais dele. Vamos ver se o curto tá na placa ou tá nele. Ó, eu vou por aqui de novo. Ó, na placa não tem nada. E ele tá em curto mesmo, ó. Tá vendo que eu eliminei um dos terminais da placa? Então esse bichinho aqui tá em curto. Vou remover ele completamente para eu poder descobrir qual é o código dele. Essas letrinhas bem pequenininhas aqui. Dia da gente. SS210. Onde tem essas listinhas aqui, ó, é para ser o catodo dele, ó. E aqui o anodo. É para ser SS210 ou 210. Tentar digitar no Google ali para ver se aparece alguma coisa desse carinha. Aqui no Google, só digito datasheet SS210. Ó, já apareceu aqui, ó. Diodo ainda. Tá aqui, ó. No Mercado Livre tem. Eu vou tentar achar algum datasheet dele só para ver as comparações. É um diodo Shockley, é um diodo rápido, ó. Aplicação típicas para uso em baixa tensão e alta frequência, inversores, né? Fontes chaveadas. Freewheeling é roda livre ou usado em paralelo com cargas indutivas, bobinas, por exemplo, de relés. E proteção contra a polaridade. Só vamos ver as tensões dele aqui, ó. 100 volts, corrente 1.5 amperes. E eu acho que dá para usar um 4007 no lugar dele. Dá para usar tranquilamente um 4007. Bom, é o que eu vou fazer, né? Porque eu não vou encontrar esse diodo aqui. Eu não vou encomendar um no Mercado Livre só para essa plaquinha. Eu vou ver se não vai estourar. Por um 4007 e ver se não explode. Se não explodir, tá bom. Porém, eu tava olhando aqui, ó, as características primárias, ó, a corrente de trabalho dele, 1.5 amperes. E a tensão é de 90 a 100 volts. O que acontece? O 4007, ele é para 1000 volts, porém ele é só para 1 amperes. Então, se ele consumir um pouco mais aqui, ele vai queimar. Eu vou fazer um teste com 4007, porém eu vou tentar conseguir um diodo parecido com esse, nem que seja na sucata, nem que seja. Eu não consegui encontrar aqui o mesmo diodo, porém eu tenho mais algumas aqui para conserto. Só que essas aqui eu não consegui achar os transistores, estão bem balhadas, ó. Essa aqui tem a fontezinha chaveada. Eu vou ver se eu não tiro esse diodo e vou usar dela, ver se tá bom. Essa outra aqui já é uma versão que não usa fonte chaveada, e sim um transformador, ó. É a mesma placa, porém ela usa um transformador, ó, para fornecer as duas tensões, 15 mais 15, ela diz ali. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar essas aqui de lado, não vou consertar mesmo, porque estão balhada demais. E eu vou remover a fontezinha dessa aqui, ó. Até na verdade eu tô pensando em dar um miguezão. Se essa fonte estiver boa, eu vou remover dessa placa aqui e já vou jogar ela para outra placa, né? Não vou nem me estressar. Eu tava vendo que aqui embaixo, ó, onde eu retirei a fontezinha, ela tem uma ponte retificadora aqui, ó. Eu vou medir, ver se isso aqui não tá em curto também, que eu não tinha medido. Então, numa das saídas aqui, ó, ela dá nessa ponte retificadora. Então, aqui entra o alternado e sai o contínuo, só na chaveada. Nessa aqui, provavelmente tem também, deve estar embaixo do transformador. Eu vou medir isso aqui antes. Medir na escala de diodo mesmo. Ó, lá nos extremos não tá em curto, lá na saída. A entrada também parece que não está em curto. Aqui vem direto da plaquinha da fonte, ó. Aqui não tá em curto e aqui também não. Então, não está em curto essa pontezinha retificadora. Essa ponte retificadora SMD é como se tivesse, como não? Aqui dentro desse invólucro há 4 diodos retificadores. Então é um circuito integrado formado por diodos para retificar. Então aqui não está em curto e nem na saída. Então logo eu acho que o problema era só na fontezinha mesmo. Tomara. Eu vou remover essa aqui. Eu já mostro removido aqui. Já removi a bichinha aqui. Agora eu vou verificar se os diodos aqui dessa outra plaquinha estão bons. Vou fazer o mesmo teste aqui com o multímetro na escala de diodo. Testar os 3 já. Cara, ó, esse aqui já deu uma queda menor, ó, 0.213. Mas o outro também tinha dado 0.3. Esse aqui tá bom. Era esse aqui, ó, que tava em curto, ó. Beleza, parece que tá bem bom agora. 0.3. Então só tem um jeito. Eu vou testar essa fonte para ver. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou testar ela fora.
fazer uma gambi aqui, ó. Eu tinha umas garrinhas de jacaré nesse cabinho e eu acabei tirando ele. Não, essa aqui foi o que eu removi de outro. Fica pra lá. Essa aqui que eu quero testar. Eu vou só dar um pinguinho de solda aqui. E aqui também. De estanho, na verdade, não é solda. Pra teste. Ok. Pior que isso... Ih, soldou. Eu vou ligar na lâmpada em série. Só pra ver. Não estourou. Tá bom. Passar pra tensão contínua. O multímetro. E agora vamos ver aqui. Negativo e positivo. Ó, 14.8. 14.8.7, né, na verdade. Aqui funcionou. Então, na verdade, o que eu vou fazer agora? Desligar aqui. Vou remover essa gambiarrinha que eu fiz. E agora eu vou fixar essa fonte. Aí depois eu vou atrás do diodo. Nem que eu tenho que comprar pelo Mercado Livre. Eu vi ali que tem 30 unidades por R$29. Aí eu compro do Mercado Livre e vou ter sempre esses diodos aí. Mas nesse primeiro momento, para resolver, eu vou pôr essa outra plaquinha aqui, ó. E vamos ver se vai ligar a bicha velha. Soldar bem. Provavelmente foi uma oscilação na rede elétrica, uma descarga atmosférica. Tomara que não tenha queimado nada a mais. Porque se queimou algum dos dois microcontroladores que a placa tem, que é esse, e tem outro aqui embaixo do LCD, aí já era, não vale a pena. Agora eu vou alimentar ela só para ver o tamanho da confusão. Vou ligar a rede. Eu até hoje, nesses anos todos de eletrônica, eu comecei com eletricidade. Em 2002 eu fui para eletrônica. Eu não pude acostumar com o estouro, eu não gosto. Tenho medo, me pisco tudo. Não gosto do estouro, mas não gosto mesmo. Eu penso nas plaquinhas para dar estouro. Ok. Outra coisa que eu vou fazer antes de ligar a placa é limpar esses restos de estanho aqui para não dar BO. Agora vamos ligar isso aqui para ver o tamanho da confusão. Opa! Agora sim. Olha só, piscando, LED TX RX, sensor tamper, a princípio tá funcionando, TSI parado, pulsos, temperatura, eu não vou mexer em nada porque isso aqui tava lá no cliente dele, então provavelmente ele ajustou tudo lá, e se a gente mexer aqui vai dar uma BO, talvez, eu acho que nem cadastrar um radinho eu não vou, porque senão a gente mexe aqui e o que acontece? Dá BO lá pra ele. Mas já funcionou o LCD, tá navegando. A princípio tá operacional a placa. Agora eu tô sem um motorzinho trifásico aqui para testar. O meu motor é um motor monofásico que eu tenho de teste na bancada. Daí não dá para ligar nessa placa. Essa aqui tem que ser um motor trifásico mesmo. Por isso que ela é uma inversora. Ela pega o 220 monofásico, retifica. Por isso que tem esses dois capacitores grandes e esse conjunto de transistores. Então aqui é como se ela emulasse o trifásico, né? Na saída ali. Ela cria aquela defasagem de aproximadamente 120 graus entre as fases. Então a partir de 220 monofásico ou 127 ela consegue emular um trifásico aqui na saída. Claro que a reatância indutiva, todas as especificações do motor, tem que ser o motor deles mesmo que foi preparado para a placa. Então eu não posso jogar um outro motor monofásico aqui para testar. Então vai ter testes que ele vai ter que fazer em campo lá. Aí eu só passo para ele e ele que se vire, né? Depois eu cobro. Na verdade, para ter certeza, eu só vou cadastrar aqui o Enter. Vou navegando. Ah, não, já está no TX. Dou um Enter, cadastrar, dou um Enter, acionar o TX. Confirma, ok. TX gravado. Agora, já recebi o sinal. Porém não vai funcionar, não tem relés, né? Mas já tá ok. Menu, TX, sair, reset, sair. Como não há relé, não há nada, se eu pressionar agora, ele vai piscar o LED. Ok, beleza. Tá falando do relé térmico, mas tá desligado. Então, na verdade, agora é só realmente ele testar lá. Que não tem mais o que eu possa fazer aqui. Olha só, tá carregado. Deixa eu tirar a rede elétrica. Então, nesse primeiro momento tá resolvido. Só passar para ele e para ele testar lá no cliente. Tá funcionando agora, era só a fontezinha de alimentação. Ao contrário dessa versão mais antiga, que usa um transformador, essa é uma fonte chaveada. E eu vou atrás desse diodo para ter ele, porque provavelmente vai acontecer outras vezes e é bom ter esse diodo aí. Peço aí, por favor, que dê o like no vídeo, se inscreva no canal para ajudar a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.